Portanto, dentro de alguns instantes, senhoras e senhores, daremos início à mesa redonda com a participação dos ministros. Um momento, por favor. Para esta mesa redonda, abordará o tema Tribunais Superiores e a sua função pública na administração da Justiça. Convidamos o Dr. Paulo Lucon, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que presidirá esta mesa. Por favor. Convidamos a excelentíssima senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Isabel Vinchon Nogueira de Andrade, secretária-geral de Contencioso da Advocacia Geral da União. Convidamos a excelentíssima senhora ministra do Tribunal Superior do Trabalho, doutora Cristina Peduzzi. Boa tarde a todos. Quero inicialmente dizer da minha satisfação de presidir essa mesa, que é quase um encerramento, mas eu tenho que falar umas poucas palavras à homenageada ministra Fátima Nancy Andrighi, a quem tenho uma profunda admiração. Eu a conheci nas primeiras jornadas brasileiras de direito processual, lá se vão 24 anos, 1995, sempre ao lado dos grandes ministros Salvo de Figueiredo Teixeira e Atos Guzmão Carneiro. E eu tenho uma admiração pela ministra profunda. Primeiro, pela pessoa que ela é, sensível, atenciosa, estudiosa, preocupada com o jurisdicionado. Não obstante estar lá no STJ, bem longe, né? Ela sabe que por trás de cada processo tem uma pessoa. E isso faz uma diferença também, muito profunda. Eu me lembro também, uma outra coisa que me marcou profundamente, ministra, foi uma palestra que a senhora deu em São Paulo, no primeiro seminário em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. A senhora falou sobre mediação. Me emocionou muito a sua preocupação em tentar resolver o conflito, resolver a essência do conflito. Às vezes, nós que estamos aqui no dia a dia, na correria, nós nos esquecemos de que por trás de cada processo tem uma pessoa. E que nós estamos aqui para resolver os conflitos e não para eternizá-los. E a senhora tem essa preocupação. E a história do IBDP também é sua, porque o IBDP ressurge com a professora Ada em 1985, quando assume a vice-presidência, com a presidência do professor Celso Neves, e logo em seguida já começam as jornadas com o Petrônio Calmon, e a senhora sempre participando. Então, a senhora também faz parte do IBDP, e a senhora faz parte da nossa história, e agora também desse capítulo da história das mulheres do processo. Então, quero prestar a nossa homenagem aqui em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Muito obrigado. E hoje eu só estou como presidente de mesa, que é muito bom, né? Porque a gente sempre tem que falar alguma coisa, e hoje eu tenho só o encargo de conduzir os trabalhos, não é? E aqui ao meu lado, a ilustre ministra Suzete Dumont Reis Magalhães, a Suzete Magalhães, conhecidíssima ministra, que já participou de vários eventos do Instituto Brasileiro de Direito Processual, foi juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, diretora da Escola da Magistratura Federal, juíza titular do TRF, do DF, corregedora-geral da Justiça Federal de Primeiro Grau, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E autora de vários escritos, foi também conselheira do CNJ. À minha esquerda, a querida ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, ou Cristina Peduzzi, ou simplesmente a mãe do Osmar, não é? Ela é ministra do TST, porque eu conheço o Osmar antes da ministra, não é? Então, o Osmar é um querido, diretor do IBDP aqui do DF, responsável por esse evento, junto com a Rita Nolasco, junto com tantas outras pessoas maravilhosas, não é? Até o IASP está representado aqui, não é? Então as mulheres realmente estão com a força total, não é? Minha mãe tem 90 anos e fez 2 faculdades, eu sou de uma família
bem assim, que as mulheres têm uma dominação muito grande, assim, muita presença forte. E a ministra integra a 8ª turma da sessão de dissídios coletivos, a Cristina Peduzzi, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, foi advogada, procuradora da República, diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, vice-presidente do TST, conselheira do CNJ, conselheira do Conselho Superior de Justiça do Trabalho e autora de livros e trabalhos escritos. E mais à minha direita aqui, a doutora Isabel Vinchon Nogueira de Andrade, advogada da União desde fevereiro de 2000, com atuação no contencioso de defesa da União, local, regional e nacional. Não é fácil. Nós sabemos que as atribuições são imensas. Graduada em Direito pelo Centro Universidade de Brasília, Uniceub, especialista em Direito Processual Civil e em Direito Eleitoral. Atualmente é secretária-geral do Contencioso da AGU, sendo responsável pela equipe de atuação em defesa da União junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui, pela ordem, passar primeiramente a palavra à ministra Suzete Magalhães para fazer a sua exposição. O tema aqui, nós temos um painel que se chama Tribunais Superiores e sua função pública na administração da Justiça. Muito obrigado, ministra. Cumprimento de início a ministra Nancy Andrighi, ilustre homenageada deste evento, minha querida amiga do Superior Tribunal de Justiça, uma magistrada notável e que tem se destacado, não só por ser uma processualista de escola, mas notadamente por ser alguém extremamente preocupada com a humanização da entrega da prestação judicional. Eu a conheci quando dirigi a Escola da Magistratura Federal, a conheci mais de perto, quando Sua Excelência esteve no Maranhão, em São Luís, para fazer uma palestra exatamente sobre a humanização da entrega da prestação judicional e sobre a necessidade de humanização do Poder Judiciário. E Sua Excelência a todos encantou com o seu posicionamento sobre o assunto. Eu cumprimento a ministra Cristina Peduzzi, grande e notável ministra do TST, e também mãe do doutor Osmar Cortes, que tem, sem dúvida, um grande DNA, não há a menor dúvida, né? Cumprimento as demais autoridades aqui presentes, fazendo nas pessoas do doutor André Mendonça, advogado-geral da União, e do doutor Danilo Santana, diretor da escola da AGU. Cumprimento a doutora Isabel Vinchon, que é a secretária do Contencioso da AGU, a AGU tem sido uma grande parceira do STJ, procurando desjudicializar demandas, notadamente na esfera previdenciária. Eu conheço a doutora Isabel Vinchon de longa data, presidia eu o TRF da primeira região e era ela a procuradora regional adjunta, na ocasião, na primeira região. Cumprimento o doutor Paulo Lucon e, na pessoa de doutor Paulo Lucon, eu peço licença para cumprimentar todos os participantes deste evento, mulheres. Vejo muitas mulheres aqui, mulheres e homens que participam deste congresso. Eu quero, de início, agradecer ao IBDP, na pessoa do seu presidente, doutor Paulo Lucon, e também do doutor Osmar Cortes, pelo convite para participar deste seminário do 6º Congresso de Direito Processual, ao lado de ilustres e renomadas mulheres juristas. Sinto-me muito bem nesse ambiente. Um evento que deita luzes sobre temas tão relevantes, que dizem respeito não só àqueles que se encarregam de entregar a justiça em nome do Estado e de administrar esta mesma justiça, função que sabemos todos, por imperativo constitucional, deve ser eficiente, célere, isonômico e seguro juridicamente, mas também é relevante para todos aqueles demais sujeitos do processo para os quais o CPC de 2015 impôs o dever da cooperação, com vistas ao alcance de uma decisão em tempo razoável,
decisão justa e eficiente. Pois bem, eu quero aqui, além disso, cumprimentar o IBDP e as instituições parceiras deste evento, como a Escola da AGU, não só pela realização deste congresso, mas também pela justíssima e merecida homenagem que é prestada hoje à ministra Fátima Nancy. Como disse, Sua Excelência é uma magistrada de carreira notável, uma processualista de escola. Não tenho dúvida em afirmar que Sua Excelência é um dos luminares da magistratura nacional, por todos admirada e respeitada. E, por isso, tenho eu que a homenagem é mais do que justa. E, por isso mesmo, minha querida amiga Fátima Nancy, a ela eu me associo completamente. E nessa mesa redonda, em função do assunto que aqui se discutirá, eu quero fazer algumas observações ligeiras em face da premissa do tempo sobre o esforço e o trabalho que o STJ vem fazendo, notadamente nos 5 últimos anos, a partir de setembro de 2014, trabalho e esforço na administração da justiça e na gestão dos recursos repetitivos. Um instrumento valiosíssimo na melhoria da prestação jurisdicional. Sabemos todos que, não só no Brasil, como também de resto em todo o mundo, hoje há uma grande preocupação com a eficiência do judiciário, eficiência da justiça, na sua atuação, a eficiência na sua atuação como instrumento de defesa da democracia. Pois bem, como eu disse, há uma preocupação em todos os países com este problema. E aqui eu me recordo dos princípios de conduta judicial de Bangalore, princípios que começaram a ser elaborados em 2001 e 2002 em Viena, depois na Índia, e acabaram por ser aprovados em Haia. E eles constituem esses princípios como que um código judicial, um modelo de código judicial em âmbito global, para todos os países. E esse mesmo código, ele registra no seu preâmbulo como fundamento a importância de se ter um judiciário independente, imparcial, judiciário que será aquele grande bastião da defesa do ordenamento jurídico e dos direitos, não só dos direitos humanos, como também de todos os direitos em todos os países. E ressalta esse código, ressalta ele que essa defesa dos direitos humanos ou outros direitos, ela só se tornará efetiva, acima de tudo, se houver uma justiça adequadamente administrada. Isso tem a ver com o tema sobre o qual estaremos a falar. Eu me lembro aqui da questão da situação de Portugal. Nós do Brasil herdamos a configuração de um modelo judiciário complexo, né? Um modelo judiciário complexo, e veja só que em 2001 o próprio Portugal mesmo já implementou um modelo novo de desjudicialização de conflitos, transferiu alguns conflitos de menor importância para o Ministério Público e também para alguns cartórios, questão de menores, questão de registros públicos e outros. Aqui pela manhã eu pude perceber que já se falou sobre os tribunais multiportas. Os países anglo-saxônicos criaram esse sistema de tribunais multiportas, preocupados exatamente em combater a morosidade processual. E a Alemanha, que até 2005 estava incorporada apenas pela cultura clássica do processo individual, passou a Alemanha, em 2005, a adotar uma ação teste para dar cabo de inúmeras ações que versavam sobre investidores do mercado imobiliário contra grandes empresas com ações no mercado.
E, por último, eu me lembro aqui da Inglaterra. A Inglaterra que em 99 também adotou uma posição semelhante. Bem, nós todos sabemos, todos aqui que lidamos na esfera judicial, sabemos que no Brasil, notadamente a partir da Constituição Federal de 88, ela trouxe consigo novas ações, novos direitos sociais, de tal sorte que eu posso dizer, sem medo de errar, que com essa Constituição, a sociedade brasileira descobriu o Poder Judiciário. E essa circunstância, aliada aos ares de reconquista da convivência democrática, contribuíram, sem dúvida, para o gigantamento da procura do judiciário pela sociedade brasileira, que sabemos todos, naquela ocasião e ainda hoje, em muitos setores do judiciário, não se encontra preparada, o judiciário não se encontra preparado para enfrentar uma demanda processual de tal monta. E a preocupação do nosso legislador constituinte derivado foi tamanha, com a morosidade processual, que sabemos todos, ele fez inserir no artigo 5º da Constituição Federal de 88 o direito à razoável duração do processo. Logo após a reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004, ela trouxe consigo três relevantes instrumentos ou iniciativas que contribuíram para a melhoria do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, no âmbito do Supremo, né, a súmula vinculante e o regime da repercussão geral. E também trouxe consigo a criação do CNJ, que, sem dúvida alguma, todos sabemos, tem contribuído para o fortalecimento e a melhoria da prestação do nosso poder judiciário. Entretanto, como registra o desembargador federal hoje aposentado, o TRF4, Vladimir Passos de Freitas, ele é um grande estudioso da questão da administração da justiça. Ele sempre disse o seguinte: essas medidas tradicionais, aumento do número de cargos de juízes, aumento de turmas em tribunal, aumento de número de servidores, alterações tópicas, apenas tópicas da legislação processual, não têm resolvido o problema da morosidade processual. E a experiência realmente tem mostrado que isso realmente não tem sido suficiente para combater a morosidade processual. E diz ele, registra com muita propriedade, ao meu ver, que o problema reside no sistema judicial. E por isso mesmo, tenho eu que o advento deste sistema de precedentes qualificados, concebido e introduzido no nosso direito processual pelo CPC de 2015, com certeza representa um instrumento decisivo para o combate ao enfrentamento da litigiosidade de massa e para a melhoria do nosso poder judiciário. Como todos sabemos, o CPC de 2015 ele se inspirou nos fundamentos do common law, mas com características próprias do nosso sistema, que admite até reclamação em caso de inobservância daquele precedente qualificado. Pois bem, ele se inspirou lá no common law, com características próprias nossas, e estabeleceu um sistema prático de precedentes qualificados, passando pela repercussão geral no âmbito do Supremo, os recursos repetitivos, no âmbito do STJ, o repetitivo no Supremo, sabemos todos, ele se confunde lá com a repercussão geral, com o IRDR no âmbito dos tribunais de segundo grau e com o incidente de assunção de competência, que pode ser utilizado por qualquer tribunal. E aqui eu quero dizer que um dos maiores desafios do Poder Judiciário brasileiro, e aqui se insere o STJ, reside no enfrentamento da litigiosidade de massa, para dar cabo de centenas de milhares de processos que versam sobre a mesma questão jurídica no momento em que os operadores de direito, de modo geral, no Brasil, ainda estão impregnados por aquela cultura clássica do processo individual, que nós todos aurimos dos bancos escolares, que nos vem desde as ordenações do reino. As estatísticas demonstram a grandiosidade desse desafio.
O Supremo Tribunal Federal, mesmo depois de transferência de parte de suas atribuições para o Superior Tribunal de Justiça, ele enfrenta hoje uma demanda de processos inimaginável para os padrões internacionais, sabemos todos. O STJ instalou-se em abril de 89. Pois bem, recebeu, no curso de 89, recebeu exatamente 6.103 processos. Pois bem, apesar de, as estatísticas demonstram isso, o STJ vir julgando nos últimos 10 anos sempre um número de processos superior àquele número que lhe é distribuído. O STJ tem hoje em tramitação, na data de ontem, aliás, mais de 288 mil processos aguardando solução definitiva. E os dados do relatório Justiça em Números, os últimos, registram uma questão bem interessante que eu quero colocar aqui. O de 2015 registrou que, se em 2014 fosse possível estancar o registro de novos processos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, seriam necessários mais de 2 anos e meio, vejam só, mais de 2 anos e meio para zerar o estoque processual. As publicações do CNJ, o Relatório Justiça em Números de 2016 e 2017, registraram que houve nestes anos um incremento de produtividade de magistrados e servidores no Judiciário brasileiro, da ordem de mais de 11% e de mais de 5%, respectivamente. Não obstante tudo isso, sabemos todos que o Judiciário brasileiro chegou ao fim de 2017 com mais de 80 milhões de processos em tramitação. E eu quero aqui dizer que esses dados estatísticos não representam, de forma alguma, que o juiz brasileiro produza pouco. Pelo contrário, essas obras do CNJ de 2016 e 2017 registram que a produtividade do juiz brasileiro diária é de 7 processos por dia, excluindo, evidentemente, os dias não úteis e o período de férias. Por que eu trouxe os dados estatísticos? Para demonstrar que nós, do Judiciário, não só quem está integrando o Judiciário, mas também os outros sujeitos do processo, nós deveremos sim trilhar novos caminhos, especialmente adotando esse novo modelo de precedentes qualificados concebido pelo CPC de 2015 e trabalhando ativamente na administração da justiça e, no nosso caso do STJ, na gestão dos recursos repetitivos. Não à toa, Tarufo registra que é preciso que os tribunais brasileiros trabalhem menos para que trabalhem melhor, com mais qualidade, imprimindo celeridade e eficiência aos seus julgados. Pelo que tenho eu que o CPC de 2015, com esses novos instrumentos processuais, ele chegou em boa hora para o STJ e também para o Judiciário brasileiro. E quero registrar aqui a importância para o Superior Tribunal de Justiça da Lei 11.672 de 2008, que criou o recurso repetitivo no âmbito do STJ, e a importância do CPC de 2015, que aperfeiçoou esse instrumento valiosíssimo de entrega da prestação jurisdicional, mesmo porque tem o tribunal, o STJ, sabemos todos, a missão constitucional de ser o guardião do direito federal, uniformizando a sua interpretação em nível nacional, uma missão importantíssima e essencial a unidade e a segurança da Federação Brasileira, sabemos todos, de caráter tão diversificado e amplo, em face mesmo da extensão territorial do nosso país. O uso adequado deste instrumento tem permitido e permitirá, sem dúvida, uma resposta judicial igualitária, de boa qualidade e tempestiva para todos, indistintamente, nas mais diversas unidades federativas. Nós sabemos todos aqui, a ideia não é debater doutrina, e sabemos todos que a introdução desse modelo de precedentes qualificados pelo CPC de 2015 tem despertado grandes controvérsias doutrinárias. Mas aqui o objetivo não é discutir divergência doutrinária. Certo é que, divergências doutrinárias à parte, cabe a todos nós, integrantes do Poder Judiciário e os demais sujeitos do processo, trabalhar de modo efetivo
para a implementação desses novos instrumentos concebidos pelo CPC de 2015, implementá-los e bem geri-los em prol da melhoria de uma máquina judiciária combalida e que se tem mostrado, sabemos todos, e muitas vezes, incapaz de dar uma resposta adequada aos justos reclamos da sociedade brasileira. O regimento interno do STJ, logo após o advento do CPC de 2015, ele preocupou-se em disciplinar internamente os novos instrumentos do CPC. E ele aí cunhou e normatizou a expressão precedentes qualificados, dizendo o seguinte, que os acórdãos proferidos pelo STJ, no âmbito dos recursos repetitivos, no âmbito do incidente de assunção de competência, constituem precedentes qualificados de estrita observância por juízes e tribunais, na forma do artigo 927 do CPC. Essa mesma emenda regimental, que é a emenda 24 de 2016, ela também regulamentou outras questões importantes no âmbito desses precedentes qualificados e também discriminou as competências da sua comissão gestora de precedentes. Como registra Didier, um dos do CPC de 2015 reside na estruturação dogmática de um sistema de precedentes qualificados de natureza obrigatória. E diz ele que o artigo 926 do CPC, ele impôs deveres gerais para os tribunais brasileiros que devem uniformizar a sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Pois bem, o artigo 979 do mesmo CPC dispõe também que todo o processamento desses precedentes qualificados, desde a sua instauração até o seu julgamento, a eles deve ser dada ampla publicidade e divulgação. Por isso mesmo, ele previu no 979, que todo o tribunal do país deve ter um banco de dados eletrônico, que deve registrar a instauração e o julgamento desses precedentes qualificados e deve alimentar um banco nacional de dados que existe no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Esse Banco Nacional de Dados envolverá, claro, a questão da repercussão geral, do recurso repetitivo, do IRDR e dos IACs. Essa resolução, a resolução 235 de 2016 do CNJ, ela disciplinou esse dispositivo, o artigo 979 do CPC. E aqui eu quero registrar que esta resolução, ela se inspirou num trabalho que vinha sendo realizado desde setembro de 2014 por uma comissão temporária de ministros no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, encarregada de gerir os recursos repetitivos no âmbito daquele tribunal. Foi editada essa resolução ela prevê que cada tribunal brasileiro deve ter, na sua estrutura, um núcleo de gerenciamento de precedentes, que é chamado NUGEP, e uma comissão gestora de precedentes. Essa comissão gestora, em cada tribunal, de segundo grau, é integrada por desembargadores, de acordo com a área de especialização de cada um. Geralmente são 3, né? No STJ nós somos 3, um de cada área de especialização do tribunal. E no âmbito dos tribunais de segundo grau, também de acordo com a competência das unidades do tribunal. Mas eu quero aqui registrar bem rapidamente, porque o tempo já corre, que o STJ, notadamente a partir de setembro de 2014, ele passou a investir na administração da justiça e na gestão dos recursos repetitivos. Por quê? O ministro Francisco Falcão, naquela ocasião, antes da redução 235, não existia essa figura da comissão gestora de precedentes no âmbito do judiciário brasileiro. Foi ela criada no STJ como uma comissão temporária, integrada por um ministro da primeira sessão, por um ministro da segunda sessão,
presidida pelo ministro Sanseverino, que é da primeira sessão, e por um ministro da terceira sessão. Pois bem, como ela serviu de inspiração para que o CNJ editasse a resolução 235 de 2016, criando esta comissão gestora de precedentes em todos os tribunais brasileiros, exceto o Supremo, então essa comissão, que antes era temporária, passou a ser constituída como uma comissão permanente no âmbito do STJ. E eu quero aqui citar algumas iniciativas que o STJ vem adotando desde setembro de 2014 na administração da justiça e na gestão dos recursos repetitivos, não só por seus órgãos diretivos, mas também pela Comissão Gestora de Precedentes, pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. O primeiro, como eu disse, a criação dessa comissão de ministros, antes temporária, depois uma comissão permanente. Vem realizando um trabalho no âmbito interno do tribunal, em frequentes reuniões com o NUGEP, com as sessões do tribunal, com cada ministro do tribunal, na medida em que se faz necessário algum contato, e também tem atuado no plano externo, porque o STJ chegou à conclusão, através da comissão, que para que esse sistema de precedentes do STJ, do CPC de 2015, efetivamente funcione, é necessário o engajamento de todas as esferas do judiciário, em todas as suas instâncias. Por isso mesmo, a Comissão Gestora de Precedentes do STJ tem visitado, não todos, mas os maiores tribunais de justiça do país e todos os tribunais regionais federais brasileiros, realizando, eu diria, um trabalho de convencimento, porque sabemos todos, ainda há resistência, infelizmente, no âmbito do próprio Poder Judiciário a esses precedentes qualificados, no caso do STJ, aos recursos repetitivos. Pois bem, houve a criação dessa comissão temporária e depois definitiva. Foi estruturado de modo muito eficiente o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ. Funciona muito bem, numa interlocução muito próxima e numa parceria muito positiva com os tribunais de justiça e com os tribunais regionais federais brasileiros. A emenda regimental 24 de 2016, a qual eu já me referi, ela regulamentou todas as fases do processo repetitivo, desde a fase em que ele é indicado como representativo de controvérsia pelo Tribunal de Segundo Grau, ou desde a fase em que o próprio relator o faz no âmbito do STJ, até o seu julgamento e concluindo pela revisão de tese, quando for o caso. Essa comissão também tem trabalhado com especial atenção e monitoramento em relação aos recursos repetitivos afetados para o julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Instituído também um plenário virtual. Desde 2017, a afetação dos recursos repetitivos é feita de maneira virtual e colegiadamente. E eu quero aqui mencionar que em fevereiro de 2018 foi lançada a Revista dos Recursos Repetitivos do STJ, que tem se revelado um importante instrumento para a divulgação desses precedentes e também para a consulta de toda a comunidade jurídica. E, por último, eu quero mencionar o uso da inteligência artificial na gestão dos recursos repetitivos. O STJ criou há pouco um instrumento tecnológico intitulado Atos. Pois bem, o Atos, ele seleciona em cada gabinete de ministro do STJ processos que discutam a mesma tese jurídica, faz a triagem desses processos exatamente para o ministro localizar quais os processos que ele tem ali, se eles são numerosos e se valeria ou não a pena afetá-los com recursos repetitivos. Mas eu quero aqui mencionar ligeiramente uma outra iniciativa que o STJ vem adotando na gestão dos recursos repetitivos. É que o STJ, como disse, ele está vivamente empenhado em desenvolver um trabalho de interlocução e de parceria com os tribunais de justiça e com os TRFs, visando incentivar e fortalecer esse modelo de criação de precedentes qualificados concebido pelo CPC vigente, com que se espera haja uma diminuição
de recursos e de processos em tramitação. Nessas visitas que tem feito aos tribunais de justiça e TRFs, o STJ, pela sua comissão gestora de precedentes, tem também levado um pouco da experiência da Corte na criação de precedentes qualificados, ainda na vigência do CPC de 73, desde 2008, mas, notadamente, tem levado a conhecimento desses tribunais um trabalho de gestão, um trabalho de inteligência que tem sido feito na gestão dos recursos repetitivos, notadamente a partir de setembro de 2014. E nessas visitas, a comissão tem sempre destacado a importância dos juízes, a importância das partes, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Sabemos todos, eles têm legitimidade para provocar o Tribunal de Segundo Grau para instauração de IRDR, e a importância dos Tribunais de Justiça e dos TRFs para a criação desses precedentes qualificados, que ensejarão uma resposta judicial célere, isonômica e segura juridicamente. Além disso, nessas visitas, o STJ tem estimulado a comissão gestora de precedentes de cada tribunal e também o seu núcleo de gerenciamento de precedentes a incentivar os desembargadores dos tribunais a selecionar temas que sejam repetitivos, para que eles possam ser posteriormente encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para eventual afetação, e identificação de demandas repetitivas desde o primeiro grau, para que aí se possa provocar o Tribunal de Segundo Grau para instauração do IRDR. É preciso também um contato frequente dessa comissão gestora de precedentes dos tribunais de segundo grau com os próprios integrantes do tribunal, para demonstrar a importância do julgamento feito como precedente qualificado e da necessidade de priorizar o seu julgamento. Mas eu quero aqui registrar que o STJ também criou, e é uma iniciativa que tem funcionado muito bem, tem trazido resultados positivos para a prestação judicial. Ele criou um núcleo de admissibilidade de recursos repetitivos, é o NARE. O que faz o NARE? O NARE, antes da distribuição de processos, o NARE identifica aqueles processos, aqueles recursos, melhor diria, inadmissíveis, recursos contrários às súmulas do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, recursos contrários à tese fixada em precedente qualificado, e, por incrível que pareça, cerca de 25 mil processos nessa situação chegam ao STJ por ano. Pois bem, o NARE prepara decisões nesses processos antes da distribuição. Essas decisões são assinadas pela presidência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas se houver um agravo interno contra aquela decisão é que o processo será distribuído, aí sim, para o ministro, para que ele possa julgar o agravo interno. Isso representou, nos anos anteriores, um percentual maior, mas em 2018 ele representou uma diminuição de mais de 27% dos processos distribuídos aos ministros do STJ no último ano. E eu quero aqui fazer uma ligeira menção ao julgamento dos recursos repetitivos pelo STJ. O STJ afetou, de 2008 até agora, afetou 1.010 temas como repetitivos. Alguns deles, é verdade, foram desafetados, não eram processos aptos, mas o STJ julgou 792 temas repetitivos. E tem hoje, pendentes de julgamento, apenas 45 repetitivos pendentes de julgamento. E julgou o STJ, neste período, temas relevantíssimos, de muita relevância jurídica, econômica e social. Temas que dizem respeito à vida da grande maioria da população brasileira. Eu quero aqui mencionar um tema que me parece relevantíssimo,
sob o ponto de vista social. A primeira sessão que eu integro no STJ julgou, em 2018, o tema relativo à necessidade de o poder público fornecer medicamento a pessoa hipossuficiente, medicamento que seja necessário à proteção da sua saúde e que não conste dos normativos do SUS. Pois bem, o STJ estabeleceu nesse repetitivo três condições para o fornecimento desses medicamentos, mas nessa mesma assentada, modulou pela vez primeira, no âmbito do STJ, os efeitos de um recurso repetitivo. Determinou que os efeitos desse repetitivo de medicamentos apenas teriam efeitos a partir da publicação do acórdão. E aqui nós temos a presença da nossa homenageada, a ministra Nancy Andrighi. Sua Excelência é uma grande processualista e é entusiasta dos recursos repetitivos, julgou Sua Excelência inúmeros recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas eu quero fazer menção a apenas um deles, que diz respeito, é recente, diz respeito a um tema processual. Naquele processo que Sua Excelência foi a relatora, o STJ fixou a tese de que aquelas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do artigo 1015 do CPC não são exaurientes. E elas podem ser ampliadas naquela hipótese em que exige uma urgência da prestação judicional, e essa prestação judicional tornar-se-á mesmo inútil na medida em que o socorro do judiciário vem apenas na fase da sentença. Quero mencionar que o STJ tem julgado também recursos repetitivos com grande impacto numérico. Basta mencionar aqui, o STJ julgou dois temas. No âmbito da primeira sessão, a possibilidade de substituição da TR como índice de atualização das contas vinculadas do Fundo de Garantia e a possibilidade de o credit scoring, matéria da segunda sessão, de o credit scoring, ele agrediu, afrontar o direito do consumidor e ensejar a reparação moral. Pois bem, apenas com o julgamento destes dois temas, foi possível que os tribunais de segundo grau, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, julgassem lá no segundo grau mais de 500 mil de processos. Bem, eu quero aqui dizer que, para encerrar, que sabemos todos que o SCPC criou, e em boa hora, criou um prazo para o julgamento dos recursos repetitivos. O STJ, na sua emenda constitucional, aquela emenda constitucional 24 de 2016, exponte sua, isso é importante, fixou um prazo de 60 dias para que o relator, no STJ, ao receber um tema selecionado pelo Tribunal de Segundo Grau para eventual afetação como recurso repetitivo, tem prazo de 60 dias para deliberar sobre a afetação. Se não o fizer, ao cabo dos 60 dias, ter-se-á como automaticamente registrada a possibilidade de afetação daquele tema. Sem dúvida, a partir dessa emenda constitucional, nós tivemos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, um incremento de afetações. Mas nós temos conseguido também, no Superior Tribunal de Justiça, diminuir de maneira considerável o tempo médio de julgamento do recurso repetitivo. Em 2018, o tempo médio de duração de julgamento, um prazo de duração do recurso repetitivo, desde a sua afetação até o seu julgamento, esse tempo tem representado uma média de 407 dias, muito próximo da meta que o CNJ impôs para a matéria. Bem, nós sabemos todos que os desafios que se apresentam ao Poder Judiciário hoje são inúmeras. E com esses novos instrumentos concebidos pelo CPC de 2015, esse diploma processual espera obter como resultado uma diminuição de recursos de processo em tramitação e também uma jurisprudência mais estável e uniforme em prol da segurança jurídica. Mas é preciso destacar, e eu quero fazer aqui ligeiramente esse comentário, que este mesmo CPC, que criou esse sistema de precedentes qualificados, ele alargou a marcha processual. Ele alargou
quase que uniformizou os prazos recursais, exceto para embargo de declaração. Os prazos recursais passaram a ser contados em dias úteis. Ampliou o contraditório naquelas hipóteses em que não havia necessidade de impugnação, como no caso do agravo interno ou do desembargo de declaração, passou a haver necessidade de impugnação, de tal sorte que, sem dúvida alguma, isso ampliou, isso alargou a marcha processual. E por isso eu concluo, se essas novas ferramentas concebidas pelo CPC de 2015 não forem efetivamente implementadas e bem administradas e geridas, eu não tenho dúvida de que ocorrerá uma piora da situação em que o judiciário se encontra hoje. Com a missão, sabemos todos, difícil de enfrentar um trabalho interminável, que lembra aquele castigo mitológico de Sísifo. Mas um outro desafio que se apresenta é que, fixada uma tese jurídica por qualquer tribunal, seja o Supremo, seja o STJ, seja o TST, seja um tribunal de segundo grau, é importante que os tribunais inferiores e os juízes de primeiro grau a elas se adequem. Às vezes até sabemos todos, com ressalva do entendimento pessoal. Eu mesmo já fiz muito isso, porque aquela tese ali fixada, ela é produto de uma discussão exauriente sobre o tema na corte competente. Bem, como disse aqui para encerrar, sabemos todos os desafios são inúmeros para o judiciário brasileiro no momento atual. O momento, assim, penso eu, é de ação e de agregação de esforços de todos, de juízes, de tribunais de segundo grau, de tribunais superiores e das partes, pelo princípio da cooperação imposto pela CPC de 2015. Todos trabalhando em prol da efetiva implementação desses precedentes qualificados instituídos pelo CPC de 2015, porque só assim será possível que a sociedade brasileira obtenha a tão esperada resposta célere, tempestiva e segura isonomicamente. O grande Rui Barbosa, o patrono dos advogados brasileiros, já muito registrava que sem justiça efetiva não há democracia e que justiça que tarda é justiça negada. Sabemos a grande realidade disso. Pois bem, que todos nós, operadores do direito, possamos unir nossas forças e energias para fazer deste novo CPC um elemento transformador em prol da tão desejada pacificação social. E aqui eu quero me lembrar do ministro Saulo de Figueiredo Teixeira, o saudoso ministro Saulo de Figueiredo Teixeira, um entusiasta da reforma da nossa lei processual. Dizia ele que diante de grandes desafios é preciso sonhar, mas não apenas sonhar, é preciso sonhar e trabalhar. Trazer para perto de nós os horizontes, aproximar os horizontes, exercitar pragmaticamente os ideais. E daí o grande desafio que nós temos que cumprir diante da implementação dos novos instrumentos concebidos pelo CPC de 2015. Eu não tenho dúvida de que só assim, nessa união de esforços de todos nós, operadores de direito, será possível que nós leguemos à sociedade brasileira e às gerações futuras, aos nossos filhos, aos nossos netos, um judiciário melhor, sem o qual, sabemos todos, não há verdadeira democracia. Obrigada. Muito obrigado, ministra Suzete Magalhães, e passo a palavra à ministra Cristina Peduzzi para sua exposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao Dr. Paulo Lucon, presidente desta mesa, à ministra Suzete Magalhães, que também, com todos os cumprimentos pela excelente exposição, e vou até reduzir a minha, porque acho que o que havia de importante sobre a matéria a ser dito foi abordado por Sua Excelência, doutora Isabel Vinchon. Cumprimento o nosso advogado-geral da União, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados da União aqui presentes e aqueles que são também advogados privados, e cumprimento em especial a queridíssima ministra Fátima Nancy Andrighi, e louvando
a iniciativa e a concretização dessa merecidíssima e oportuna, sempre oportuna homenagem, né, à ministra Fátima Nancy, que é um ícone, que é uma mulher admirável, uma profissional notável, com quem eu venho compartilhando no curso, acho que de tantos anos de vida profissional, a sua, né, ascensão e a sua consagração como magistrada, como jurista, né, como um exemplo. Cumprimento aqui a desembargadora Maria Adna, enfim, todos que nos ouvem. E digo que sobre o tema oportuno, moderno, digamos, atual, que nos foi dado aqui para exame, não tenho dúvida que cada dia mais se identifica esta aproximação, este diálogo entre o direito e a gestão. E com consequências, não é, substanciais, variáveis, evidentes para o bom exercício da jurisdição. E esta aproximação, ela envolve não só o magistrado, mas todos aqueles que atuam na esfera e no sistema do direito. E este diálogo, digamos hoje, permanente e cada vez mais intenso entre direito e gestão, ele ocorre porque o juiz acumula, com a sua função primordial de exercer a jurisdição, também o ofício de gerir os processos que estão sob sua responsabilidade. No primeiro grau, isso envolve o gerenciamento também da secretaria, da vara, nos tribunais, envolve, por parte da direção, inclusive do tribunal, mais do que a gestão daqueles processos que estão submetidos àquele relator, mas envolve a administração dos processos no âmbito do próprio tribunal. Então, além de subsumir, né, do ofício, da subsunção do direito aos casos concretos, né, a prestação jurisdicional na nossa realidade contemporânea, ela envolve e demanda do julgador capacidade de administrar, de gerenciar de forma eficiente os processos que lhes são atribuídos, e isto sempre com o fim último, né, de dar efetividade e, assim, eficiência à prestação jurisdicional. E temos estudiosos sobre o assunto que nos dão elementos para reflexão e identificação de que essa gestão envolve não só a fase processual, como também a fase pré-judiciária dos litígios. Na fase pré-judiciária, inclusive, buscam-se meios alternativos de resolução de conflitos para gerenciamento daqueles litígios antes da sua inserção no Poder Judiciário, para evitar a judicialização. E nesta seara, nós podemos identificar técnicas de autocomposição, como é o caso da conciliação, da mediação e da negociação, e temos também técnicas de heterocomposição, que se revelam por meio da arbitragem. E no âmbito judiciário, não só no Brasil, mas aqui foi referido até pela ministra, a Suzete, por alterações se produzem também, até no sistema da Common Law, na Inglaterra, né, por meio de legislação de 1999, no Civil Procedural Rules, também nos Estados Unidos, e no Brasil, sem dúvida, por meio de alterações legislativas que vêm ocorrendo desde, eu poderia remontar, de 1988, 1994, no Código de Processo Civil, primeiro com a introdução das decisões monocráticas, né, que hoje respondem no Supremo Tribunal Federal por 72% de todas as decisões da Corte, e, enfim, outras reformas, alterações que ocorrem no direito processual civil, e também com inovações tecnológicas, né, que ocorrem nos sistemas de gerenciamento de processos e, sobretudo, após a criação do CNJ, com a reforma do Poder Judiciário, com o estabelecimento de metas, diretrizes, pesquisas, né, por meio dos departamentos de pesquisa judiciária, né, de gestão estratégica, que vem otimizando a prestação jurisdicional e, sobretudo, dando tecnicidade, não é, à elaboração das metas a serem orientadas. Nós temos a publicação Justiça em Números, que revela, não é, a efetivação, né,
dessa administração eficiente da justiça e no que diz com a Justiça do Trabalho. O último relatório Justiça em Números, de 2018, identifica que é na Justiça do Trabalho que o tempo médio de duração do processo, tanto na fase de conhecimento, em especial na fase de conhecimento, ela, somando primeiro grau, segundo grau e tribunal superiores, ela tribunais regionais e tribunal superior, é a mais dinâmica, é a mais rápida de todas, constatando-se aqui uma média no primeiro e segundo grau de 2 anos e 11 meses. Então, é a justiça que tem se revelado mais célere em termos de julgamento. E identifico que essas metas que são estabelecidas, elas objetivam, com base na pesquisa que é efetuada, assegurar justamente a efetiva administração da justiça. E temos metas que são sempre renovadas, de julgar mais processos que os distribuídos, julgar os processos mais antigos, de estimular os métodos de conciliação, de priorizar julgamentos em fase dos processos em fase de execução, das ações coletivas, dos maiores litigantes, dos recursos repetitivos, e também daqueles crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, ilícitos eleitorais. Sempre com este objetivo de bem gerir a administração da justiça. E digo que, no âmbito dos tribunais superiores, se identifica que a função primordial dessa administração é uniformizar, por meio dos precedentes, como foi muito bem referido, as decisões, porque nós, tendo o precedente, nós vamos, assim, não só por meio das decisões que são vinculantes, dos sistemas de repercussão geral, dos recursos repetitivos, dos incidentes, de demandas repetitivas e de assunção de competência, nós temos uma forma vinculante de efetivar esta observância por parte das instâncias inferiores, como nós temos no próprio âmbito do Tribunal Superior, uma modalidade de, julgando a tese, economizar o julgamento do processo caso a caso. Eu aqui quero apenas referir sobre este tema dos precedentes o voto da ministra Nancy Andrighi, onde Sua Excelência acentua que, deveras, a estratégia político-jurisdicional do precedente, mercê de timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e do common law, consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do direito, por isso que, para casos iguais, soluções iguais, o que também observa o princípio da segurança jurídica e assegura a efetivação desse importante princípio. Quero aqui referir que, nesse contexto, a instituição, pela reforma do Poder Judiciário 2004 e, a partir de 2005, a instituição das súmulas vinculantes da repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal foram mecanismos que objetivaram justamente o que nós estamos aqui a preconizar. E só que este mecanismo da repercussão geral, que se reproduz com o sistema dos recursos repetitivos, que hoje, desde 2015, já também no Tribunal Superior do Trabalho vem sendo implementado, e do incidente também da assunção de competência, não tem conduzido aos resultados esperados. Porque, assim como outros mecanismos previamente estabelecidos por meio da legislação, eles têm digamos, duas questões que trazem e que, às vezes, retardam ainda mais. Uma das questões é que nós temos o sobrestamento. O sobrestamento é um grande dilema. Nós temos lá no Tribunal Superior do Trabalho questões que estão com 40 mil processos sobrestados, aguardando que se defina, porque aí sai o tema
mas tem uns embaixo de declaração, e não, então vamos aguardar, porque pode ter modulação. Então, o problema do sobrestamento é um super problema que compromete, não é, o Instituto. E o outro é a devolução. Aí, depois que decide, volta para exercer juízo de retratação. Aí, na origem, diz, não, mas esse não é o caso de exercer juízo de retratação. Aí volta em novo recurso e fica extraordinário interposto, e aí fica sobrestado mais tempo. Por isso e por outras, talvez, enfim, no TST esteja hoje, com a reforma trabalhista, introduzido o sistema do Instituto da Transcendência, que estava previsto desde 2001 na CLT, mas condicionado à regulamentação no âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que não regulamentou, porque tinha dúvidas também sobre a efetividade. Mas hoje, legem habemus, temos lá a lei que estabelece aqui o Instituto da Transcendência. E eu diria que é um instituto que tem uma conotação e uma finalidade e uma natureza política, essencialmente política. Ora, que agiliza, porque ele contorna esses dois problemas que referi. Não tem sobrestamento, não tem devolução de autos, mas, em compensação, cada relator pode trancar, em caráter irrecorrível, o recurso de revista no agravo de instrumento. Ponto. O relator diz que não é transcendente, noutra turma o relator ou na própria turma diz que é transcendente, e aí a parte no agravo de instrumento não tem recurso para dizer se é ou não transcendente. E a questão de fundo, não só a questão de fundo, mas os demais requisitos de admissibilidade do recurso, intrínsecos, pelo menos, se debate lá ainda se os extrínsecos estariam, bom, pelo menos um extrínseco nós não podemos deixar para depois. Ele prefere a transcendência, que é o da tempestividade, porque a coisa julgada estará formada, então eu não posso pretender examinar previamente a ele a transcendência. Mas, em relação aos outros extrínsecos, sustenta-se que prefere a transcendência, a eles também prefere. No recurso de revista, o relator, em decisão monocrática, se afirmar a intranscendência, ainda cabe um recurso de agravo no âmbito da turma. Ponto, não cabe mais. Mas vejam que nós temos um número maior de agravos de instrumento que sobem do que recursos de revista. E essas decisões monocráticas que negam transcendência são definitivas. Me parece que, se por um lado agiliza, por outro lado traz uma insegurança jurídica que é incontornável às partes, e compromete a função primordial de uma Corte Superior, que é a de uniformizar, não é, o direito federal e, inclusive, o TST tem competência até para dizer sobre o direito constitucional, sem prejuízo, claro, de, por último, fazê-lo o Supremo Tribunal Federal. Portanto, imprime dinamismo, sem dúvida, mas acarreta outros problemas, não é, que podem, não é, comprometer, digamos, o Instituto, ou a eficácia do Instituto. Enfim, eu não quero me alongar, mas digo que também outros recursos de natureza tecnológica para a administração dos processos vêm sendo utilizados, especialmente no Tribunal Superior do Trabalho, onde também se desenvolveu um sistema de inteligência artificial chamado BEM-TV. Não é tão bonito quanto a homenagem ao ministro Atos, né? Tão merecida. Mas ele também identifica a tempestividade dos recursos, né, sem demandar serviço pessoal e dispêndio de tempo de análise do recurso. Enfim, ele ainda está sendo orientado e pesquisado para outras funções, como identificar antes da distribuição impedimentos. Enfim, o certo é que há essa preocupação, ela é geral, alcança todos os ramos do Poder Judiciário e ela é muito importante. Conciliar, portanto, e consolidar este diálogo que deve ser permanente entre direito e gestão. Muito obrigada pela oportunidade de aqui homenagear a ministra Fátima Nancy e participar deste importante evento organizado, né, pela AGU, com o Instituto de Direito Processual e outras entidades. Muito obrigada.
Parabéns à ministra Cristina Peduzzi pela palestra e passo a palavra à doutora Isabel Vinchon Nogueira de Andrade, parabenizando pela participação aqui, pela AGU, e parabenizando todos os AGUs em nome do nosso advogado-geral da União, doutor André. Parabéns pela iniciativa e passo a palavra, então, à doutora Isabel. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo. Gostaria de cumprimentar a ministra Maria Cristina Peduzzi, cumprimentá-lo também, parabenizá-lo pelo evento, cumprimentar a ministra Suzete, cuja luta pela administração da justiça eu acompanho desde o TRF da primeira região, quando Vossa Excelência, além do desafio da gestão processual, tinha também o desafio junto a um tribunal com aquela extensão territorial como é o TRF da primeira região. Gostaria de cumprimentar nosso advogado-geral, ministro André Mendonça, cumprimentar a nossa homenageada, ministra Nancy Andrighi. Eu, como brasiliense, tive a honra de acompanhá-la desde quando Vossa Excelência era desembargadora no Tribunal de Justiça, dando aula para tantos de nós e nos ensinando sobre a conciliação, sobre a importância dos juizados especiais, e teve uma trajetória brilhante desde então que nós pudemos presenciar. Eu gostaria de agradecer o convite à doutora Rita, ao doutor Osmar, cumprimentar todos as responsáveis por esse evento, que nos deixou tão felizes ao longo de 2 dias e realmente presenteou a escola da AGU, cumprimentar os meus colegas da Advocacia Geral da União, os colegas que também nos assistem pela TV Escola, cumprimentar todos os advogados, as advogadas, os advogados aqui presentes, estudantes, estagiários, que nos prestigiam nesse evento. A temática desta mesa diz respeito à função pública dos tribunais superiores na administração da justiça, e eu pretendo contribuir com a minha visão como advogada da União, que atua no contencioso já desde 2000, quando eu ingressei na Advocacia Geral da União e antes na advocacia privada. A advocacia é função essencial e indispensável à administração da justiça. Não há palavras em vão na Constituição. Eu nos vejo, advogadas e advogados, compartilhando a responsabilidade em colaborar com a Justiça na difícil missão de enfrentar a judicialização crescente em nosso país. Não há dúvida do relevante papel que os tribunais superiores desempenham para a promoção da segurança jurídica, para a orientação das condutas no meio social, exercendo uma função que é, ao mesmo tempo, repressiva, preventiva e pedagógica. A tarefa hercúlea dos tribunais pode ser vista no exemplo já dado, um exemplo clássico que analisa a trajetória ascendente dos processos que o STJ enfrenta desde a sua implantação. Em 1989, eram 6.000 processos distribuídos, enquanto que em 2017 foram 332.000. Aliás, em relação a números, não nos faltam números assustadores. E apesar desse elevado volume, o sistema de justiça como um todo tem se esforçado para enfrentar essa judicialização crescente. Quem atua nos tribunais superiores testemunha a batalha contínua dos julgadores para fazer frente a toda essa explosão de litigiosidade. Para lidar com esse fenômeno da explosão de litigiosidade e também com a dispersão jurisprudencial, diferentes reformas processuais foram sendo implementadas ao longo de décadas e tantas outras que nós ainda presenciaremos para dotar o sistema de justiça de ferramentas eficazes para uma gestão processual eficiente. O caminho que nos trouxe às fórmulas do processo civil de hoje vem de longa data, de um método apenas repressivo de controle de decisões para a construção de um método que fosse, em alguma medida, preventivo, fazendo cessar os litígios antes que eles chegassem aos tribunais. Nesta caminhada histórica, podemos citar grandes reformas, várias reformas já foram citadas pelas ministras, mas eu gostaria de citar um momento inicial, né? A nossa escola se chama Ministro Vitor Nunes Leal, e ele concebeu a súmula da jurisprudência dominante do STF em 1963, que era um momento inaugural, era uma súmula que funcionaria para orientar os próprios ministros. E daí vem várias tentativas, foram criadas outras súmulas de outros tribunais, e vem um longo caminho
justamente buscando combater aí o acúmulo de ações e a dificuldade de prestar jurisdição nessas condições. Então, em 2015, nós temos o novo Código de Processo Civil, em que se busca conjugar essas técnicas repressivas e preventivas, cujo artigo 926 dispõe sobre a função dos tribunais em uniformizar e manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Esta é a função pública, por excelência, dos tribunais superiores e certamente o seu maior desafio: realizar a interpretação e a aplicação do direito, promover a unidade do direito mediante precedentes em uma interpretação que também seja em alguma medida prospectiva e manter a qualidade da prestação jurisdicional, assegurando uma duração razoável do processo. Mas não é só. No amplo leque de competências dos tribunais superiores, há outras funções desempenhadas com inegável relevância para a administração da justiça e que demonstram a sua versatilidade, como, por exemplo, no STJ, os conflitos nacionais de competência, nos quais a atuação do tribunal evita a dispersão nacional de demandas e há ganho de eficiência com a reunião no juízo prevento, também nas greves nacionais dos servidores públicos, nas quais o STJ, quando provocado, tutela a continuidade na prestação do serviço público, a atuação do Tribunal Superior do Trabalho nos dissídios coletivos, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral na organização do processo eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, além do controle concentrado, temos também a relevante atuação da Corte na mediação e resolução de conflitos entre entes federativos. O método de julgamento, caso a caso, artesanal, fica cada dia mais difícil para o nosso sistema de justiça. E por esse motivo foram gestadas novas formas de enfrentar a litigiosidade. Os novos tempos, o mundo global, as complexas relações sociais da atualidade, além de novas necessidades crescentes e imediatas, tudo isso é levado à apreciação judicial. Não há dúvidas que o tempo exigido para o julgamento de demandas repetitivas compromete o aprofundamento dos tribunais em causas centrais para a sociedade. As causas repetitivas, elas têm grande impacto econômico ou social no seu conjunto, além da relevância sob o ponto de vista da pretensão individual e do acesso à justiça. Por todas essas razões, as causas repetitivas elas precisam ser enfrentadas em tempo razoável por meio de precedentes que encerrem a dispersão jurisprudencial, resolvendo o conflito em definitivo. Para tanto, como função essencial à justiça, a AGU busca uma atuação efetiva, em colaboração com as cortes, na formação de precedentes. E como nós fazemos isso? Identificando, monitorando e sugerindo aos julgadores temas objeto de intensa judicialização, que são, por isso mesmo, estratégicos não só para o ente público, mas também para a administração da justiça, suscitando diretamente medidas de uniformização da jurisprudência, quando cabíveis, atuando nos próprios autos, quando a União está na lide, ou então intervindo como amicus curiae, participando de audiências públicas, juntando estudos técnicos, informações, pareceres, apresentando dados sobre os impactos das decisões à luz do que prevê o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e postulando a aplicação de regras de direito intertemporal, a exemplo do Instituto da Modulação, não só em razão dos impactos econômicos, mas também de outras ordens, como operacionais para a própria justiça, como nós estamos suscitando no caso do julgamento pelo Supremo da TR, da aplicação ou não da TR para a correção das condenações judiciais. É importante, na nossa visão, que o precedente seja qualificado e abrangente, a partir do mais amplo debate, com a riqueza do caráter multidisciplinar do direito, selecionando-se recursos paradigmas que bem representem os múltiplos aspectos da judicialização nacional. Além do seu efeito no âmbito processual, o conjunto da jurisprudência e dos precedentes dos tribunais superiores também contribui para as atividades que a AGU desempenha de assessoramento e consultoria jurídica do Poder Executivo. Em sua vertente preventiva, a AGU deve dotar as políticas públicas de segurança jurídica, justamente para evitar a judicialização.
e, para tanto, se vale também dos julgados dos tribunais superiores para fixar o rumo mais seguro para a política a ser empreendida. Nós orientamos o gestor público para a tomada de decisão, de modo que não sejam gerados novos focos de judicialização. Somente nesse ano, o advogado-geral da União submeteu ao presidente da República, e foram por ele aprovados e publicados, 6 pareceres com força obrigatória para toda a administração pública federal, cujo exame jurídico também se fundamenta na jurisprudência dos tribunais superiores, que, embora não possuísse a eficácia vinculante nos casos examinados, agora deve ser obrigatoriamente observada. Também para contribuir com a administração da justiça, a AGU mantém uma firme política de conciliação, construída e sedimentada ao longo dos anos, objeto de melhoria contínua. Em 2018, foram apresentadas 204 mil propostas e firmados 97 mil acordos no âmbito da AGU. Esses acordos, eles partem de planos de negociação nacionais que são amparados em julgados ou em precedentes dos tribunais para que, uma vez definida a questão nuclear no processo de conhecimento, evite-se a perpetuação da demanda e surjam novos embates no processo de execução. Também atenta à necessidade de evolução digital e de resposta rápida à demanda, a AGU criou o portal de atendimento eletrônico dos devedores, disponível em seu site. Outro ponto importante é que a AGU também dispõe de instrumentos legais para redução de litigiosidade, construídos e aperfeiçoados ao longo dos anos, também acompanhando a evolução do processo civil na edição dos precedentes vinculantes. Em sua atuação nacional, no ano de 2018, a AGU registrou uma taxa de redução de litígios em 39%. Foram 378 mil medidas de abstenção de atuação processual, em um universo de 969 mil decisões desfavoráveis. A adoção de medidas de redução de litígio, ela contribui tanto para a redução da taxa de congestionamento dos tribunais, como também para a melhoria dos indicadores de performance da AGU. A Advocacia Geral da União é responsável pela defesa de importantes políticas públicas, reformas estruturantes e necessárias para o desenvolvimento do país e para o crescimento econômico. Muitas dessas políticas públicas se encontram sob apreciação do Poder Judiciário na plena realização da sua missão constitucional. Nesse sentido, a AGU tem firme o seu compromisso em favor de medidas que contribuam para que o sistema de justiça bem desempenhe a sua função pública. Muito obrigada. Parabéns à doutora Isabel Vinchon Nogueira de Andrade, e com isso eu declaro encerrado esse último painel, sem antes passar aqui uma singela homenagem às palestrantes, que é... Preciso olhar para a doutora Rita para saber qual a próxima etapa aqui. Então está desfeita a mesa, então continuaremos em seguida.